Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, a aula de hoje será sobre determinantes, tá? Até porque na aula passada nós falamos sobre sintagma nominal. E determinantes são as palavras que indicam. O que elas indicam? Elas indicam o gênero, indicam uma característica, uma quantidade, ou seja, complementam o sentido de um núcleo. Então, numa frase que vai ter um sintagma nominal, vai ter os determinantes e os núcleos. E as classes gramaticais que fazem a função de determinantes são os adjetivos, os numerais e os artigos. Então, adjetivos caracterizam o substantivo, tá? E como é que eles flexionam? Eles flexionam em número, que é singular e plural, e flexionam em gênero, que é o masculino e o feminino. Vamos ver alguns exemplos aqui de como é que funciona essa flexão. No número, linda, lindas. Uma menina linda, duas meninas lindas. E no gênero, linda, lindo, né? Artigos. Os artigos especificam, particularizam ou generalizam o substantivo, que é aquele elemento que a gente chama de nome, tá? Substantivo. Como é que eles flexionam os artigos? Em gênero, masculino e feminino, e em número também, singular e plural. Vamos ver uns exemplos para a gente entender essa flexão. O a, né? Os artigos, o menino, a menina, e os e o, que é o número, né? E a classificação desses artigos? Porque tem artigos definidos e artigos indefinidos. Quando os artigos particularizam, são definidos. Então, o a, o os e o as, eles particularizam, eles indicam que a gente sabe quem é, né? O menino, quer dizer que é aquele menino. E quando eles generalizam, eles são indefinidos. Uma, uns, umas. Eu digo um menino, pode ser um menino qualquer, é generalizado. E os numerais, né? Como é que funciona? Eles indicam uma quantidade ou uma sequência. Numerais são palavras, tá? Assim como os artigos e os substantivos. E como é que eles flexionam? Alguns flexionam em gênero e número, outros não. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Dois, duas. Ali tem dois e duas. Bilhão e bilhões. Então tem masculino e feminino, gênero. Depois o 3, ele não varia, tá? E o bilhão e bilhões é o número. Depois a classificação desses numerais. Como é que são? Como é que a gente classifica? Para a gente entender perfeitamente os determinantes. São cardinais, que indicam quantidade específica, né? 1, 2, 3, 5, 10, 1000. E os ordinais, que indicam ordem, tá? Indicam uma ordem, uma determinada sequência. Então, como é que funciona? Os exemplos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Então, os ordinais e os cardinais. Mas os numerais podem ser multiplicativos também. E eles, como multiplicativos, indicam a multiplicação, né? Quando a gente faz essa atividade na matemática. Então tem o dobro, o triplo, o quádruplo. Os multiplicativos podem exercer a função de substantivo. Quando eles são substantivos, eles não variam, tá? Ganhei o dobro de curtidas essa semana. Ganhei o dobro de curtidas. Dobro tem função de substantivo, tá? E é um numeral multiplicativo. Os multiplicativos podem também ser adjetivos, então eles podem ter função de adjetivos. Elas são uma dupla incrível. Quando eu digo ali dupla, eu estou usando a característica de adjetivar, de caracterizar elas, né? Que é o pronome a quem está se referindo. Eles podem ser fracionários. Como é que são os fracionários?
É quando indicam uma quantidade não inteira, né? Metade, um terço. Como é que eles flexionam? Eles flexionam em gênero e número. Então vamos ver os exemplos. 2 terços. Isso aí é plural. 1/3 parte. Ali é gênero e singular. Coletivos. Os coletivos indicam noção de conjunto. E essa terminologia é importante para a matemática também, viu, pessoal? E como é que eles flexionam? Em número. Tá? Uma dúzia, que são 12, ou 2 dúzias, que seriam 24. A aula de hoje é isso, tá? Até a próxima.